O ponto de partida desse novo horizonte de investigação que o Heidegger vai colocar, que eu coloquei como analítica, leva em conta o Dasein em seu ocupar-se na vocação por ele assumida. Heidegger aponta aqui para um novo horizonte para se pensar as questões sobre a metafísica, o ser, o nada. Aliás, para sermos mais justos com o pensamento heideggeriano, encontramos um novo sentido para a investigação filosófica em si mesmo. Quando Heidegger aponta para o locus privilegiado do Dasein na compreensão do ser, ele inova dentro da tradição filosófica ocidental, que privilegiou ora o objeto, ora o sujeito da consciência, ora a linguagem como fundamento para o conhecimento. Esses três momentos básicos, digamos assim, de filosofia ocidental de modo geral. Ou seja, para além de uma perspectiva objetivista, subjetivista ou linguística, Heidegger aponta para as condições de possibilidade de todo dizer filosófico enquanto tal. E tal dizer só é possível por meio daquele ente que tem a palavra, o Dasein, que, enquanto ente privilegiado, tem uma posição de destaque em relação aos entes simplesmente lançados no mundo. Somente no Dasein existe a possibilidade da filosofia, da metafísica e do dizer o ser. Muito embora Heidegger tenha apontado em Ser e Tempo que as questões sobre o ser tenham se obscurecido a partir da relação entre gênero e essência, existe um diferencial em Heidegger ao tratar da questão do ser na filosofia grega. Para ele, os pré-socráticos que deram impulso à questão do ser foram obscurecidos por Platão e Aristóteles. Para ele, estes pensadores se detiveram no ente e foram fundamentais para o esquecimento do ser. Essa parte que eu vou analisar aqui, que é do meu texto, chama-se da relação entre categorias existenciais. Por isso que eu vou salientar agora aqui esse título. Podemos ver isso não só pela lógica, mas pelo referencial categórico assumido pela filosofia aristotélica. Aristóteles diz que o ser pode ser dito de várias maneiras. Uma delas diz respeito ao conceito de substância, que faz parte das categorias. As categorias têm por objetivo classificar e analisar 10 tipos de predicados, 10 ou 8, depende da tradição, ou gêneros do ser. Entretanto, ao pensarmos sobre as categorias, teríamos, na verdade, não ser, mas os entes propriamente dito. As categorias nos apontam para a substância, a quantidade, a qualidade, a relação, o lugar, o tempo, o estado, o hábito, a ação, a paixão, ou seja, as condições, os elementos a serem considerados como determinantes do que é o ente, de como este se apresenta. Tais categorias não se destinam propriamente ao conhecimento do ser. Tal perspectiva se coaduna com a posição antiga de caráter objetivista sobre o conhecimento que torna o homem como um ser passivo ao contemplar as propriedades dos entes ao seu redor. Então, se eu tenho a posição, substância e tudo mais, eu tenho aquela visão, digamos, da teoria da verdade como correspondência, que o homem, na verdade, é simplesmente alguém que capta os desígnios e as determinações dos entes. Tá? Da passagem de Platão para Aristóteles, nos encontraríamos no plano da imanência, e não mais do que isso. Em oposição a essa postura limítrofe, que se tornou o motus próprio da metafísica no Ocidente, a qual poderíamos considerar como uma pseudontologia do aparentemente dado, da presença do ente, encontramos em Heidegger uma abordagem totalmente nova, em pelo menos dois sentidos. No lugar privilegiado dado ao Dasein, enquanto aquele que pode dizer algo sobre o ser, e da valorização das tonalidades afetivas enquanto pressupostos da compreensão do ser. Eu vou pular aqui uma citação, né, infelizmente. Vou só citar um textinho dela aqui. É uma citação do Ser e Tempo. Ora, visualizar, compreender, escolher, aceder a são atitudes constitutivas do questionamento e, ao mesmo tempo, modos de ser de um determinado ente, daquele ente que nós mesmos, os que questionam, sempre fomos. Elaborar a questão do ser significa, portanto, tornar transparente um ente, o que questiona em seu ser. Nessa perspectiva, a proposta de Heidegger se configura como uma crítica a esse fazer filosófico metafísico que se prende ao ente e o confunde com o ser. Por outro lado, representa uma resposta a esse limite. Por meio dos existenciais, ele supera os limites analíticos das categorias, ampliando esse limite a partir da existência do Dasein. A analítica existencial representa, assim, uma resposta de Heidegger aos limites categoriais que se detêm no ente em detrimento do ser. Em sua crítica ao fazer filosófico, Heidegger dá ainda proeminência aos estados afetivos, ao que poderíamos chamar de emoções e sentimentos, algo que sempre foi relegado ao plano do alogon, do alogikon, do destítulo de razão, de logos, de possibilidade de conhecimento. Sabemos que a filosofia, de modo geral, ela sempre se caracterizou pela proeminência, pela prevalência da razão, né, em detrimento dos sentimentos. Tal dicotomia entre razão e sentimento se origina na filosofia grega e assume os mais diferentes
espectros na filosofia e na sua história. Entretanto, em Heidegger, temos uma valorização desses estados afetivos e uma perspectiva de desvelamento do ser. Essa existência, o Dasein, é perpassado por vários tons afetivos que possibilitam uma relação diferenciada com a própria existência e com o mundo, com os entes em geral, como nos diz Heidegger. O que assim chamamos sentimento, estou fazendo uma citação de outro texto de Heidegger, o que assim chamamos sentimento não é um fenômeno secundário do nosso comportamento pensante e volitivo, nem um simples impulso causador de um estado atual com o qual nós temos que haver de uma ou de outra maneira. Existe alguma coisa para além dos sentimentos que simplesmente a concepção que nós temos de sentimento. Tal perspectiva revela e desvela situações em que nos encontramos diante de algo olvidado, esquecido, mas que se apresenta como fundamento da existência e, além do mais, para o conhecimento humano. Essas disposições de humor, outro texto que nós encontramos na tradução, sobre as obras de Heidegger, o que Heidegger vai chamar, em outro contexto, de tonalidades afetivas, nos colocam diante do ente e, por seu turno, a nos relacionarmos, nos possibilitam nos relacionarmos com nada. Contudo, vou fazer a citação de Heidegger, precisamente quando as disposições de humor nos levam, deste modo, diante do ente em sua totalidade, ocultam-nos o nada que buscamos. Existe aí uma tensão, Muito menos seremos agora de opinião de que a negação do ente em sua totalidade manifesta na disposição do humor, nos ponha diante do nada. Aqui na citação. Podemos vislumbrar essa perspectiva adotada por Heidegger ao considerar os sentimentos como fundamentais na constituição do conhecimento metafísico, quando ele nos fala da angústia como sentimento fundamental que nos coloca diante do nada. Nessa parte do texto, ele diz como encontrar o nada e dar respostas às aporias levantadas por uma investigação sobre o reinado da lógica das categorias. O nada se revela, a citação de Heidegger, na angústia, mas não enquanto ente. Tampouco nos é dado como objeto. A angústia não é a apreensão do nada. Entretanto, o nada se torna manifesto por ela e nela, ainda que não de maneira como se o nada se mostrasse separado, ao lado do ente sua totalidade, o qual caiu na estranheza. Muito antes, isso já dissemos, na angústia deparamos-nos com o nada juntamente com o ente em sua totalidade. Bom, finalmente aqui a guisa de conclusão. Do fato que foi exposto acima, podemos perceber que Heidegger empreende uma análise de um determinado tipo de existência e, como ele mesmo indica em Ser e Tempo, chamamos de existência ao próprio ser com o qual a presença se comporta desta ou daquela maneira e com o qual ela sempre se comporta de alguma maneira. E na pré-eleção, ele se detém na análise da existência acadêmica e, mais especificamente, aquela que é constituída por estudantes, professores e pesquisadores. Tal possibilidade analítica, a partir da ciência e do seu fazer, já havia sido pressuposta em Ser e Tempo. Para aqueles que pensam que a ciência, em sua profunda ipseidade, em sua extrema alteridade em relação à metafísica, para quem pensa a ciência dessa forma, tão em si mesmada, Heidegger apresenta ela em um outro aspecto da ciência. Essa nada mais é do que a tentativa de execução de um projeto metafísico. Poderíamos dizer que a ciência é o paroxismo da metafísica, a metafísica levada ao seu extremo. E como nos diz Heidegger, a ciência como a metafísica se detém no ente. Cito Heidegger. As ciências são modos de ser da presença, nos quais ela também se comporta como entes que ela mesma não precisa ser. Pertence essencialmente à presença ser em um mundo. Assim, a compreensão do ser, própria da presença, inclui de maneira igualmente originária a compreensão de mundo e a compreensão do ser dos entes que se tornam acessíveis dentro do mundo. Citação. A diferença em relação a Heidegger é que este Dasein, o ente que faz ciência, filosofia e metafísica, deve ser considerado como ponto de partida de toda interrogação no seu fazer, no seu existir. Encontramos diante de uma abertura que nos permite desvelar o ser, o nada e a metafísica. Deixa eu finalizar aqui. Enquanto questionado, o ser exige, portanto, um modo próprio de demonstração que se distingue essencialmente da descoberta de um ente, mas o possibilita. Somente por meio do Dasein, da analítica da existência, essa via pode ser trilhada de modo genuíno. Eis as contribuições de Heidegger, o que seria a destruição da metafísica e o esquecimento do ser. Obrigado.